Olá pessoal, meu nome é Bruna, eu sou médica patologista e este é o My Pathologist. Hoje a gente vai falar sobre o desafio diagnóstico número 3, que é especial por ser um desafio envolvendo tanto a patologia quanto a radiologia. A gente lançou esse desafio na segunda-feira, nas redes sociais tanto do Facebook quanto do Instagram, como a gente sempre faz, e às quartas então a gente discute o caso aqui no nosso canal do YouTube. Bom, primeiramente então, vamos observar os aspectos microscópicos dessa lesão. Observamos aqui o tecido normal, o que nos permite identificar de onde é essa biópsia, com epitélio do tipo respiratório ou schneideriano, ou seja, um epitélio pseudoestratificado que contém células ciliadas na superfície e células caliciformes de permeio. Observe que na submucosa a gente tem glândulas seromucinosas também esparsas, e chegando mais na profundidade, a gente observa um tecido ósseo subjacente, o que demonstra que a gente está na cavidade nasal. Logo ao lado, a gente pode observar o contraste com o tecido alterado, que é um tecido extensamente necrótico, o que dá essa coloração eosinofílica difusa. Observe que se trata de necrose isquêmica do tipo coagulativa, ou seja, a gente observa toda a arquitetura do tecido de fundo na necrose, como se fossem fantasmas do tecido normal, como a gente vê aqui. Chegando mais perto, para a gente tentar conseguir determinar a causa desse infarto, a gente observa que apesar de a gente delinear as estruturas que haviam antes, as estruturas glandulares, os vasos, o tecido conjuntivo, tudo tem uma coloração bastante eosinofílica e a gente não observa os núcleos, o que mostra que esse é um tecido necrótico. E o que a gente enxerga são os fantasmas de um tecido que antes era viável. Os vasos chamam bastante atenção por serem alargados e parecem ser preenchidos por trombos, ocluindo a sua luz, o que justifica a necrose coagulativa, pois todo o afluxo sanguíneo daquela região foi interrompido, de forma que as células do tecido morrem e não há como os leucócitos, os macrófagos do sangue chegarem para fazer a limpeza. Observando com mais detalhes esses trombos, a gente nota que, na verdade, eles são conglomerados de hifas fúngicas, enoveladas, e que se observarmos aqui com mais detalhes, a gente vê que elas não estão somente nos vasos, e sim elas permeiam por todo o tecido necrótico. E aqui, mesmo sem colorações especiais, a gente já pode dar o diagnóstico de uma infecção fúngica angioinvasiva. Aqui nesse vaso, o aspecto angioinvasivo se torna bem nítido, com as hifas alongadas, permeando do tecido para o interior dos vasos. Aqui na coloração de Grocott, para evidenciar os fungos, acima a gente vê o tecido normal e abaixo todos os fungos se tornam bastante visíveis, muito mais do que a gente podia imaginar no HE. E eles formam um verdadeiro matagal entrelaçado de fungos. Aqui aquele mesmo vaso que a gente viu anteriormente, ressaltando essa invasão centrada nos vasos sanguíneos, um aspecto descrito até como semelhante aos raios de sol, que demonstra que essa infecção tende a se disseminar sistemicamente com facilidade. Em detalhe, as hifas medem entre 3 e 6 micrômetros de largura, elas têm paredes paralelas, as septações elas são nítidas e têm um intervalo regular entre cada uma delas, e observem que eles sempre se ramificam em ângulos agudos, a maioria formando um ângulo em torno de 45 graus. Este fungo é o Aspergillus, e portanto o diagnóstico final é de aspergilose angioinvasiva. Esse paciente também tinha lesões disseminadas, pulmonares, e vamos estudá-las agora sobre o ponto de vista da radiologia. Aqui temos uma tomografia de tórax sem contraste. Vamos tentar compor nossa hipótese diagnóstica aproveitando ao máximo as pistas que este exame nos permite. Inicialmente, na janela mediastinal, notamos a presença de um portocate implantado à direita, cuja extremidade distal encontra-se na veia cava superior, próxima ao átrio direito. Trata-se de um catéter tunelizado, usado por pacientes que necessitam de um bom acesso vascular por um período prolongado, por exemplo, naqueles que estão sob quimioterapia. Notamos também uma discreta proeminência numérica dos linfonodos mediastinais, como apontado pelas setas, com dimensões que não preenchem critério para linfonodomegalia. Nos cortes do abdômen superior incluídos neste estudo do tórax, podemos notar que essa proeminência numérica linfonodal também é observada junto ao tronco celíaco e hilo hepático, destacando-se ainda a densificação de planos adiposos junto ao tronco celíaco, como indicado nas setas. Cabe destacar também que o baço está com dimensões aumentadas e apresenta esta área de retração subcapsular, compatível com infarto prévio. Mas é na janela do parênquima pulmonar que observamos os achados principais.
Observamos vários nódulos sólidos de distribuição aleatória, não calcificados, o maior deles no lobo superior esquerdo. O mais interessante é que alguns deles, especialmente neste maior, há um nítido halo em vidro fosco envolvendo a área de consolidação central. Este é um sinal clássico da radiologia do tórax, chamado sinal do halo, conforme ilustrado no seguinte esquema. Esse aspecto tomográfico é decorrente da invasão e oclusão de artérias pulmonares de pequeno e médio calibres pelas hifas do fungo, determinando lesão endotelial e trombose, e resultando em áreas nodulares de infartos hemorrágicos, onde o parênquima infartado pode ser representado didaticamente pela área de consolidação central e o componente hemorrágico pelo halo em vidro fosco. Assim, do ponto de vista radiológico, os achados também são compatíveis com aspergilose angioinvasiva. O aspergillus é um fungo que em pessoas imunocompetentes causa manifestações alérgicas, enquanto que conforme aumenta o grau de imunossupressão, causa infecções como sinusite e pneumonia, e em indivíduos severamente imunossuprimidos vai causar doença invasiva e disseminada. Os conídeos do fungo, eles entram em contato com o organismo ao serem inalados, e devido ao pequeno tamanho dos esporos do aspergillus, eles podem alcançar até o nível dos alvéolos na árvore respiratória. Os macrófagos alveolares reconhecem e fagocitam os conídeos, porém são os intermediários reativos do oxigênio produzido pelos neutrófilos quem matam as hifas. E é por esse motivo que a aspergilose angioinvasiva ocorre ou em indivíduos em que os neutrófilos estejam em número insuficiente, como é o caso de pacientes transplantados de medula óssea ou que estejam em realização de quimioterapia, ou em pacientes em que a função dos neutrófilos esteja comprometida, como nos pacientes que fazem uso crônico de corticosteroides em doses altas. Hoje, então, aprendemos um pouquinho mais sobre a aspergilose angioinvasiva, tanto do ponto de vista da patologia, quanto do ponto de vista da radiologia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a página do MyPathology nas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, para não perder os próximos. Obrigada!